Você já pensou quão desesperador deve ser o sentimento de passar uma vida toda de obediência e no final ouvir de Jesus: eu não te conheço, aparta-se de mim? Como que deve ser isso? Será que hoje eu posso ter esse pensamento de que eu sou obediente a Deus em tudo e que eu nunca vou ouvir isso dele? Fique comigo até o final e vamos meditar sobre isso. Fala família, Geração Ruiosa, é um prazer estar aqui com vocês novamente, Sabrina Salvindo aqui. Hoje nós daremos continuidade na nossa série sobre a verdadeira justiça. Como eu disse no início, quão desesperador deve ser aquele sentimento de passar uma vida toda de obediência a Deus, de fazer tudo que está a seu alcance, tudo que você consegue, e no final você ouvir dizer: eu não te conheço, aparta-se de mim. Em Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23, diz assim, muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? E então eu lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Como entender isso? Como entender que Jesus fala para pessoas que profetizavam, pessoas que expulsavam demônios no nome dele, Jesus falar para essas pessoas: apartem-se de mim? Como entender isso? Vamos meditar um pouco sobre isso hoje. No primeiro vídeo, nós vemos o que é ser um cristão e no que é que consiste o verdadeiro cristianismo. No segundo vídeo da série, a gente falou um pouco sobre qual é a mais perfeita definição de justiça, que é Jesus. Nós falamos também a respeito de uma justiça que tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. E somente essa justiça nos dará acesso ao céu. Que se a gente não tiver essa justiça, nós nunca veremos o reino de Deus. Então nós vamos refletir hoje sobre isso, sobre fazer o que é certo. Será que fazer o certo por não praticar o errado é certo? Será que ser bom por não ser mal é realmente ser bom? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode fazer aparentemente o que é certo, mas dentro de si você pode estar fazendo alguma coisa errada. E será que isso é realmente fazer o que é certo? Não, isso não é realmente fazer o que é certo. Você já ouviu falar sobre os fariseus? Os fariseus eram um grupo de pessoas que eram obedientes a Deus em tudo. Porém, eles não faziam o que era realmente certo. Jesus repreendeu fortemente os fariseus. E em uma dessas repreensões, Jesus disse, está escrito em Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas o vosso exterior está repleto de falsidade e perversidade. O que significa esse túmulo caiado? A palavra caiado vem de cal, e cal é uma coisa que hoje em dia a gente usa o cal para pintar as paredes, né? Para deixar ela branquinha. E o branco é um símbolo da pureza. Então, mas aqui a palavra de Deus fala que eram túmulos caiados. E o que é um túmulo? O túmulo é o lugar onde guarda uma pessoa morta. Então o que é que Jesus estava dizendo ali? Que por fora eles estavam branquinhos, pareciam puros, mas por dentro tinha uma pessoa morta. Não era uma pessoa viva para Deus, é uma pessoa morta. Então sim, nós podemos passar uma vida de obediência a Deus e no fim ouvir Jesus: eu não te conheço, se afaste da minha presença. O nosso objetivo é fazer a vontade do Senhor, tanto exteriormente como interiormente. Mas e se o melhor que você puder fazer for somente obedecer exteriormente?
Será que já é alguma coisa? Será que você não estaria numa melhor condição se você fosse bondoso, pelo menos exteriormente? Será que isso é o melhor que você pode conseguir? Será que é melhor ser um fariseu ou um publicano? Você tem que pensar bem nessa resposta. Porque Jesus disse que a religião dos fariseus não era suficiente para a vida eterna. Ou seja, qual for a justiça exterior que a gente possa manifestar, ela não serve em nada para alcançarmos a vida eterna. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Assim, não importa a utilidade da bondade exterior, ela não serve para a salvação. Vamos considerar essa citação do livro Caminho a Cristo. Existem aqueles que dizem servir a Deus, embora se apoiem nos próprios esforços para obedecer à sua lei, para formar um caráter perfeito e conseguir a salvação, sem uma intuição profunda do amor de Deus para mover esses corações, buscam cumprir os deveres da vida cristã como se isso fosse uma exigência de Deus para alcançar o céu. Uma religião assim não tem valor. Quando Cristo habita no coração, a pessoa se sente tão repleta do seu amor e da alegria da comunhão com Ele, que se torna cada vez mais apegada a Ele. E ao contemplá-lo, o próprio eu é esquecido. E o amor a Cristo é a motivação correta para a ação. Aqui nesse texto nós vemos pessoas com a mentalidade de trabalhadores e não de filhos. O que é a mentalidade de um trabalhador? O trabalhador é uma pessoa que vai fazer o serviço para alguém somente por querer algo em troca. E reflita nisso hoje na sua vida. Será que você não está trabalhando a Deus somente para conseguir algo em troca? Somente para conseguir a paz ou prosperidade ou até mesmo a própria salvação? Será que hoje a gente tem a mentalidade de um trabalhador? Fazendo isso, fazendo aquilo, obedecendo nisso e aquilo como uma exigência de Deus para somente no fim querer conseguir alcançar a salvação? Ou será que você está, como está escrito nessa citação, uma pessoa movida à base do amor? Uma pessoa movida à base do amor a Deus e do amor ao próximo. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 15 e 16, vai citar assim: Jesus, ele tem uma mensagem para a sua igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Seja qual for a utilidade da bondade exterior, ela é pior, segundo a perspectiva divina, do que absolutamente nenhuma bondade. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que ele prefere que você seja frio, um publicano, do que um fariseu. E na nossa mente a gente já quer até responder essa pergunta. É melhor ter uma bondade exterior do que não ter nenhuma bondade. Mas para Deus não é assim. Por que a bondade exterior, somente ela, é repugnante a Deus? Por que isso acontece? Ele prefere o frio do que o morno. Por que seria repulsivo a Deus? Porque Deus, ele sabe que o pecador declarado, ele é mais facilmente alcançado com as boas novas da salvação do que uma pessoa que se acha justa. Vamos ver o exemplo de Paulo. Paulo, ele era fariseu dos fariseus, hebreu de hebreus. Está escrito em Filipenses 3, no versículo 4, 5 a 8, vai falar: embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Lucro, eu passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, aos quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Paulo, quando ele era um fariseu, quando ele tinha um espírito farisaico, ele se achava santo, ele se achava justo, porque ele tinha somente a bondade exterior. E essa bondade exterior fazia ele se sentir como aceito por Deus. E esse é o problema que pode ocorrer com muitos hoje em dia. Eles sentem a convicção de que eles precisam se arrepender, sentem essa convicção de que eles precisam estar próximos de Deus e serem salvos,
se sentem perdidos, e aí o que eles vão fazer? Eles vão fazer que nem Jacó fez quando ele estava ali querendo ganhar a bênção e a primogenitura. Eles têm em mente ali qual é o filho que deve ganhar a primogenitura. E aí eles tentam, com suas próprias forças, se parecer com aquele filho para poder ganhar a primogenitura. Mas se você faz isso hoje, se através das obras você tenta se parecer com o Filho de Deus, Deus diz para você, assim como ele disse para Jacó, você é um enganador. Se você tenta hoje se justificar, se aproximar de Deus através das obras, tentando parecer ser um filho de Deus, você não é verdadeiramente um filho de Deus. O verdadeiro filho de Deus, ele é aceito por Deus por meio da fé, por meio da graça, por meio dos méritos de Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz que ele considera todos esses valores como esterco. Todas as classificações de justo que ele recebeu, quando ele tinha essa falsa justiça, quando ele tinha essa falsa obediência, ele considera como esterco. Por que ele considera como esterco? Porque ele achou um conhecimento e uma obediência mais elevada. Ele considerou a obediência e o conhecimento pleno em Jesus Cristo maior do que todas essas coisas. Aqueles que têm êxito em ser bons no exterior pelos seus próprios esforços se excluem da necessidade de um Salvador. E isso é um problema, porque hoje você pode ser totalmente reformado por fora. Você pode vestir roupas boas, se alimentar de uma forma adequada. Você pode tentar agir de uma forma correta, mas você não vai passar de um mero moralista. E dentro de você ainda vai permanecer os desejos da carne. As inclinações ainda vão ser aquelas que te controlam. A carne ainda vai te controlar. Se nós realmente crescêssemos nisso, se realmente aceitássemos a tese de que a justiça exterior não é só inútil aos olhos de Deus, mas ela é repugnante porque ela te afasta da necessidade de um Salvador, a gente deixaria de tentar fazer o que é certo. A gente correria para os braços do Salvador. A gente correria para os braços de Jesus e se apoiaria nos méritos e na justiça de Cristo. A gente seria aceito como um filho de Deus. E se isso assusta você, se você teme desistir de tentar fazer o que é certo, se você está disposto a se esforçar para alcançar a justiça verdadeira de Deus, dia após dia, por meio de um relacionamento contínuo com Ele, se você estiver se sentindo nervoso em relação a isso, e estivesse perguntando, mas qual realmente é o papel das obras, do comportamento nesse assunto da salvação, fique conosco e não deixe de perder o próximo vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, curte, compartilhe, comente, porque nós temos o sonho e o desejo de ver as pessoas transformadas pelo poder da palavra.